aí, gente, tudo bem? Meu nome é Ariel e vocês estão vendo o meu primeiro vídeo aí do canal, né? Uma trava no pensamento que eu meio que fiquei travado agora. Mas enfim, gente, eu decidi criar esse canal assim pra fazer algo que eu tenho desejado há um tempo, que é conversar um pouco sobre meus pensamentos sobre, tipo, meio que deixar gravado meus pensamentos, minhas linhas de pensamento, do que eu tô pensando no momento, ou não, ou que eu tô tentando não pensar, mas enfim, é isso. E assim, eu decidi fazer, talvez assim, um canal para que a gente possa ter um momentinho ali um pouco mais eu e você, né? Você que tá assistindo aí. Possa ser muitas poucas pessoas, mas se a pessoa tá vendo esse vídeo é porque tem alguém aí. E, e aí, gente, o primeiro assunto aí que eu tava pensando é um assuntozinho assim, meio pensativo, sabe? Então, gente, tipo assim, esses dias assim, eu tô um pouco mais. Às vezes eu fico meio desesperançosa e tal, com Com caminhar, com caminhar, não sei. Gente, minha dicção é péssima, então releve. Mas assim, eu fico um pouco desesperançosa mesmo com, com o caminhar do mundo, com as políticas e tal. E esses dias eu tava assistindo a Bira, a senhorita Bira, né, do canal Algoritmo da Imagem, e era um vídeo assim dela falando sobre é, a gente realmente precisa falar sobre isso. E aí, tipo, eu fiquei pensando muito encucada naquilo e tal. Também pensando, trazendo outros pensamentos sobre aquilo, de tipo, a gente realmente precisa pensar sobre isso. Tipo, tem muitos posts assim, a gente precisa falar sobre isso. Aí a gente realmente precisa falar sobre isso, que é o que ela fala no vídeo. Só que o que eu tenho pensado um pouco também precisa estar ali todo momento pensando sempre, sempre, toda hora pensando sobre o que está acontecendo no mundo, sobre as políticas, sobre o que pode acontecer no futuro. Só que assim, gente, eu acho que tem um momento que a gente tem que parar de pensar e fazer o quadradinho de 8, porque, cara, se a gente continua pensando e pensando e pensando e pensando, assim, uma coisa que aconteceu comigo é de eu ficar desesperançosa por um período, assim, porque eu tava ali muito envolvida em política, nas coisas que estavam acontecendo, aquecimento global, violência contra pessoas trans, violência contra as pessoas queer em geral. Assim, né? Quem não percebeu, eu sou uma mulher trans travesti e, tipo, isso me afeta muito, me atravessa muito. Eu ficar pensando isso sobre o futuro e tal. E nesse período eu fiquei muito depressiva. Fiquei aí numa fase um pouco depressiva da vida. E aí eu tive que parar um pouco de consumir conteúdo sobre política, sobre parar de ver jornal, parar de ver notícia e tal, porque eu tava ficando muito desesperançosa e bem depressiva, sem perspectiva de futuro, realmente. E aí eu fico pensando, gente, que tipo, nós, assim, pessoas queer, mulheres, nós minorias, mesmo, que é o público que eu quero alcançar, nós em si somos um ser político. Até quem não é, assim, não é uma minoria, faz parte, assim, faz parte, assim, de político, porque tudo é político, né, gente? Mas, e principalmente nossos corpos e tal. O jeito com que a gente faz do nosso corpo, do jeito que a gente age, do jeito que a gente conversa, que a gente atravessa a vida dos outros e tal. E,
E eu fico pensando que, gente, a gente não precisa sempre estar ali, pensando muito sobre as coisas, sobre as políticas, porque nós em si já somos um corpo político. Nós nos afirmarmos enquanto pessoas queer, enquanto ter orgulho de quem nós somos, isso já é um ato político. Cuidar de si já é um ato político. Então, a gente não precisa estar ali 100% do nosso tempo reforçando, eh, reforçando mais ainda, mais e mais e mais, eh, assim, a política, sabe, o pensamento e tal, porque tem momentos e momentos para isso, sabe. Tipo, tudo bem, eu adoro conversar, eu adoro conversas profundas, eu adoro pensamentos que vão, tipo, além, né, é porque por isso que eu criei o canal. Mas, tem momentos que a gente precisa dar um descanso. Pra gente mesmo, sabe? E não só para os outros, e a gente precisa também descansar. E isso é um ato político também. A escolha é um ato político. Mas claro, não se ausentar de ter ali o pensamento, de ter um pensamento político, mas sim entender os limites, os tempos, os seus limites, o seu tempo, porque a gente não precisa estar ali toda hora, todo momento, falando para entenderem que a gente é um ser político, que a gente é o que a gente é, que a gente, enfim, a gente já é isso, né? A gente não precisa reafirmar isso todo o tempo, toda hora, toda hora. E pensar, sabe, ficar pensando muito no futuro, muito nessa preocupação do que pode acontecer, do que vai acontecer, do que não vai acontecer, gente, acaba deixando a gente mais para baixo, sabe? Pelo menos para mim, eu acho que isso eu não gosto de ser desesperançosa, porque isso é uma coisa, para mim, pelo menos, é uma coisa que é uma arma contra nós, a desesperança. Isso aí vem muito, assim, da pedagogia da esperança e tal, do Paulo Freire, mas da, que a gente, a nossa esperança é algo político, ser esperançoso é algo político. Então a gente não pode deixar que esses pensamentos nos abalem, nos botem para baixo. Então a gente precisa respeitar nosso tempo, a gente precisa estar ali, né? Entendendo nossos limites, nosso, nosso tempo, nosso cotidiano e tal. Inclusive, gente, estarei aí, ó, fumando um cigarrito enquanto estou conversando com vocês. E aí, bom, esse pensamento é basicamente isso no que eu tenho pensado ultimamente. E assim, é, eu tenho ficado um pouco mais tranquila depois de ter não concluído, mas começado a pensar nisso, começado tentar entender os meus limites. Claramente, eu não entendo todos os meus limites. Eu sou uma pessoa que tem muitos problemas, não sou perfeito, né? Eu espero que você também não seja. Tô brincando. Eu espero que você seja uma boa pessoa, mas que saiba que não existe perfeição, gente. Nem todo mundo é perfeito, gente. Só a Ana que é perfeita. Enfim, mas a gente precisa entender que nem todo mundo é perfeito. Eu tenho me cobrado bastante ultimamente, de entender isso, de que eu não preciso todo momento me afirmar, me mostrar, ser política, ser
perfeita, tipo, ser politizada, sabe? Porque eu ser eu já é um ato político, já é algo político. Mas enfim. É, e aí, ultimamente também, ultimamente não, nessa última semana, aconteceu uns negócios comigo que eu comecei a pensar muito comigo mesma, com meus terapeutas, sim, terapeutas. A louca que tem três. Com a tríade, né? A tríade satânica, que é meu psiquiatra, o meu neuropsicólogo e a minha psicóloga, sobre, sobre isso, né? Que eu, por muito tempo, usava como defesa um hiperfoco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sofria bullying na infância e esse bullying era muito mais baseado na minha capacidade mental do que na, no meu corpo, né? Mas também no meu corpo, mas principalmente da minha capacidade mental. E então ali, tipo, eu sempre me senti burra, sempre me senti ali uma pessoa não inteligente. Isso também porque eu não conseguia estudar como outras pessoas conseguiam estudar, não conseguia pegar, sentar, fazer a tarefa certinha, sabe? Sem procrastinar, sem me distrair, também por causa do TDAH e tal. E aí isso meio que acumulou junto com o bullying e tal, e eu meio que criei uma defesa enquanto eu crescia, uma defesa de tentar me mostrar mais inteligente, sabe? Isso é uma compensação, como meu terapeuta tinha dito. Era uma compensação que eu faço ainda, né? Que eu faço sobre. Eu tô tentando me policiar, né? Tipo, foi essa semana, assim, que eu comecei a pensar mais sobre isso. Dessa compensação que começou a atravessar outras pessoas, começou a afetar outras pessoas porque eu comecei a machucar pessoas próximas a mim, porque eu começava a me entender como a dona da verdade, a certona, sabe? Só que eu não sou a dona da verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tava sendo hipócrita comigo. Porque eu falava, eu defendendo algo, né, que é a ciência, que, tipo, pra mim, ser cientista é você entender que a verdade pode acaba sendo outra coisa, porque a nossa verdade é a perspectiva humana sobre algo. Então, ai, a gente descobriu que o céu não é azul, na verdade ele é uma outra cor. E aí, tipo, a nossa verdade antes era que o céu era azul. Só que hoje os cientistas sabem que na verdade não é isso e tal, tal, tal. Enfim, vocês entenderam. E aí, é isso, né? Eu fico ali, né, nesse momento. Eu tô ali nesse momento em que eu percebi que eu estava nesse ar de ego, de superioridade, e agora eu estou tentando mudar sobre isso. Por enquanto, tenho pensado muito nessas questões, assim, né, gente? Mas assim, hoje, ó, hoje eu não quero mais pensar nada. Vamos parar de pensar? Vamos? Um beijo. Até o próximo.